Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 9, versículo 35. Só um versículo, mas nós explicaremos o texto. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Você vê que palavra maravilhosa? Essa palavra aqui, Jesus nos mostra já de antemão que ele veio para ensinar. E ensinar o quê? Ensinar o caminho. Ensinar as coisas boas. Ensinar você caminhar até o reino da glória. O próprio Jesus disse, e é um tema já áureo aqui em minhas pregações, que Jesus, ele orienta-nos a vir até ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, um passo principal de Jesus é ensinar você a ter a liberdade espiritual, a ter uma liberdade material, uma liberdade sem aprisionamento, entendeu? Então, aqui o alvo dele, o objetivo dele é ensinar. Porque ensinando, você não precisará mais errar. Ensinando, você não precisará mais ir atrás de um aprendizado, porque você já sabe. Como que você vai aprender tudo de novo aquilo que você já sabe? Jesus, ele mostrou para os discípulos que eles precisavam de ensinamento. Os discípulos estavam com Jesus, Pedro, Tiago, João. Todos eles, se você for procurar, todos eles tinham defeito. Todos eles tinham uma problemática em sua vida. Todos eles. A contar por Pedro, que era explosivo e nervoso. Tiago já era um pouco mais calmo, mais tranquilo. Cada um tinha um temperamento, tinha uma personalidade e tinha um caráter na sua área de existência. Mas com Jesus, eles vêm para aprender. A própria palavra discípulo, a palavra discípulo quer dizer aprendiz, aquele que aprende, aquele que é orientado. Então Jesus veio para ser o nosso pedagogo, para nos ensinar. Aqui nós vamos ver a outra parte aqui. Primeiro é ensinar, segundo é pregar. Ensinar não é o mesmo que pregar. Pregar, ensinar é quando eu explico para a pessoa, eu mostro para a pessoa e até deixo a pessoa fazer para ver se ela aprendeu. É o que Jesus fez. Jesus falou, ó, eu vou ensinar, ensinou eles a orar, ensinou eles a evangelizar e foi junto com eles e mostrou para eles, dando para eles autoridade para fazer as coisas. Ele ensinou, ele deu o seu ensinamento. Agora pregação não. Pregação é quando eu acredito, eu confio em algo e não importa o lado direito, o lado esquerdo, não importa. A minha pregação é aquela. Eu defendo a boa ética, eu defendo a boa moral, eu defendo os princípios religiosos e não consigo mudar. Essa é a minha prédica, é a minha pregação. Outras pessoas já defendem outras religiões, já defendem um mundo sem Deus, um mundo sem igreja, um mundo sem Bíblia, mas eu defendo a igreja, eu defendo a moral e os bons princípios. A minha prática é essa. Então, eu acredito que pregando dessa forma, mostrando que Jesus é o caminho, mostrando que nós temos que ter uma vida correta, uma vida santa, uma vida agradável, uma vida que não nos fira o nosso corpo, porque o nosso corpo não pode estar doente, porque quando o nosso corpo está doente, a nossa alma também se encontra doente. Então nós temos que procurar firmar com Cristo, para que o reflexo que está no nosso corpo possa refletir no nosso espiritual. Segundo aqui, curando de todas as espécies de enfermidades e mal. Aqui tem duas categorias de doença. A primeira doença é aquelas leves. É doenças que é dor de cabeça, é uma dor de dente, é uma dor no ombro,
é uma dor no pé, é uma dor nas pernas, é uma doença que ele pode curar, a medicina também pode curar, mas Jesus veio para curar, não importa. Ele mostrou que ele tem autoridade, e a outra de todos os males, que é tumor, é câncer, é coisa que te traz, quem sabe, até a morte. Ele tem poder para te curar, você entendeu? Só basta você acreditar e crer no poder dele. E a prática, a pregação principal desse texto fala sobre o trabalho no reino de Deus. Da mesma forma que você é importante no teu trabalho, pode ser que o teu patrão não te dê muita importância, muito valor, mas este trabalho que você está trabalhando é importante, porque através dele você paga água, paga luz, paga internet, coloca gasolina, faz compra alguma alimentação para um filho, para um neto, você ajuda em remédios, você ajuda com caridade. Então, esse trabalho que você faz aí no material, nesse lugar que você está trabalhando, para você, ele é importante, porque ele está trazendo movimentação a cada dia que passa. Está pagando o aluguel, está pagando a prestação de um carro, pagando a prestação de uma casa, está fazendo alguma coisa. A casa não cai. Da mesma forma, Jesus vem mostrando aqui, da mesma forma que nós cuidamos do trabalho material, que é trazer o nosso sustento, é botar as coisas tudo em dia, no reino espiritual também tem que ter trabalhadores, também tem que ter pessoas que querem trabalhar, pessoas que amam trabalhar, e isso é importante. E Deus está mostrando que ele precisa de pessoas que adore de corpo e alma. Ele precisa de pessoas que testifiquem o reino dos céus aqui na terra. Ele precisa de pessoas que dê exemplo. Quando você dá exemplo de cristão, cristão não é aquele que vai na igreja. Entenda bem, cristão não é aquele que vai na igreja. Cristão é aquele que se identifica e se apadroniza com o padrão de Cristo. E qual é o padrão de Cristo? É fazer as coisas certas, é fazer as coisas corretas, é andar no padrão, é estar corretamente alinhado. As pessoas vão olhar e vão ver que Cristo habita naquela pessoa. Não é uma religião, não é uma igreja, entendeu? Então ele precisa de pessoas que vão para a igreja. Ele precisa de pessoas que ajudem os necessitados. Aqui nesse texto mesmo está falando. Porque o que acontece? Quando Jesus começou a pregar o evangelho, as pessoas começaram a seguir Jesus. Entenda, as pessoas começaram a seguir Jesus. Quando essas pessoas começaram a seguir Jesus, os judeus da época, que as igrejas eram chamadas de sinagogas, eles abandonaram essas pessoas. Eles deixaram essas pessoas de lado. E muitas dessas pessoas que foram e seguiram Jesus não tinham casa. Muitas dessas pessoas que foram e seguiram Jesus não tinham carro, não tinham apartamento, não tinham posses, não tinham família de herança. Mas eles seguiram Jesus. Não é porque Jesus estava prometendo alguma coisa. É porque Jesus estava mudando a vida deles. Jesus agora vem pregando e mostrando a realidade, não é para os ricos. Jesus vem pregando e mostrando a realidade para aquele que é pobre material e pobre espiritual. Às vezes o cara é pobre, não tem nada, mas ele não quer saber de Deus. Às vezes o cara é rico, mas ele tem o coração voltado para Deus, porque o que é dele não é dele, é de Deus. E às vezes o pobre necessita, sim, de uma bênção de Deus. E aqui, quando ele fala, eles estavam sendo maltratados, desprezados, eles estavam sendo deixados de lado. Já pensou? Aqui, ó, estão seguindo Jesus, deixa então. Jesus vai alimentar eles. Jesus vai... E é o que acontece hoje, nós vemos hoje. Se você sai de uma igreja e vai para outra, se você precisar, aquela igreja não te ajuda. Você entendeu? Aquela igreja não te ajuda. E daí, aquela igreja não te ajuda, e além de não te ajudar, ela te dá um endereço da outra igreja. Mas nós somos irmãos. É isso que Jesus está mostrando. Nós somos irmãos. E irmãos ajuda um ao outro. Irmão abraça um ao outro. Não tem crão religioso. É um só. É o Evangelho de Cristo impetrado em nós. Deus abençoe e que essa palavra possa penetrar profundo no teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos
com Deus.